Boa noite a todos e a todas. É um prazer participar de uma live do Errantes e Divergentes. Pela qualidade dos vídeos, das lives que eu tenho visto. Vamos ver se a gente consegue manter o mesmo nível. Inicialmente quero agradecer ao Rodrigo Fernandes pelo convite. E o interessante desse convite foi que ele me disse: fale sobre sociologia, mas não me deu um tema. Então eu escolhi um tema que é sociologia ensaística. Tema profundamente desconhecido. Eu creio que só os leitores do Edgar Morin é que estão familiarizados com esse tema. Mas eu o escolhi não para divulgá-lo, mas porque dentro da sociologia ensaística existe um método, uma metodologia que é útil, que a gente não precisa aprender, basta conhecer. Uma metodologia para nos situar diante do mundo de informações que nós recebemos, para que recebamos essas informações de forma analítica, crítica, e é isso que eu espero poder propiciar neste live. Para falar de sociologia ensaística, eu preciso falar de sociologia e preciso falar um pouquinho da história da sociologia. A gente remonta então à Revolução Científica do século XVI, que se iniciou no século XVI e se prolongou pelos outros e chegou até os nossos dias. A sociologia não existia, mas a humanidade interpretava o mundo, o que acontece no mundo, o que acontecia no mundo, pela via da religião ou pela via das bruxarias diversas que aconteciam. Foi quando Galileu Galilei, aproveitando-se da teoria de Copérnico e das pesquisas de Copérnico, iniciou um processo de abordagem dos fenômenos físicos por intermédio não de dogmas religiosos, mas do exercício da razão. A coisa deu certo. Tanto assim que nos anos subsequentes, a Europa, que já tinha assistido à Revolução Científica, ela recebeu também o impulso do Iluminismo, onde se cultivava o uso da razão para todas as coisas. E houve um período fértil. Para que se tenha ideia, eu vou citar algumas descobertas que foram produtos da Revolução Científica. A luneta, o telescópio, instrumentos de navegação que propiciaram as grandes navegações do século XVI e diante, a máquina a vapor, a fotografia, o eletroímã, o motor elétrico, vejam, isto ligado à Revolução Industrial, iniciada no século XVIII e que se prolongou até o século XIX e teve consequências que se espalharam pelo mundo todo. A lâmpada elétrica é desse período. Os elementos químicos da escala de Mendeleev, da tabela periódica dos elementos, foram descobertos nessa época. A vacina. Pasteur, em 1880, aplicando o método científico às ciências biológicas, descobre que boa parte dos micróbios
com os quais o ser humano vivia poderiam ser letais a ele. Ou seja, a descoberta da patogenia dos micróbios é dessa época, pelo método científico. As vacinas, que até hoje nós desfrutamos da sua eficácia. Os gases, como o hidrogênio, foram isolados. Enfim, a humanidade começou a perceber que, na área dos fenômenos físicos, químicos, biológicos, médicos, psicológicos, porque Freud e Jung já perscrutavam a mente humana e lançando as bases do que hoje a gente conhece como psicologia. Então, foi um sucesso a Revolução Científica. E, no final, mais para diante, nos séculos XVIII e XIX, a Europa sofre um movimento de restauração. Já tinham acontecido a Revolução Francesa, as incursões napoleônicas, e a Europa, que havia se livrado de Napoleão, procurava restaurar as monarquias da época. E nesse período de restauração, foi um período de se perguntar também: será que, se o mundo físico, químico, biológico, psicológico tem leis, será que o mundo social, a sociedade, não tem leis, não tem elementos que são passíveis de entrar em convergência, entrar em relação, possibilitando causalidades lineares que levem a conhecimentos? E esse sucesso, e o sucesso dessa tentativa de encontrar na sociedade leis semelhantes às que tinham sido conhecidas pela análise do mundo físico e do mundo químico, houve então uma procura, uma busca, e favorável, do mundo social, e aí nasceu a sociologia, tendo como marco Augusto Comte como o primeiro que sugeriu que se criasse uma física social, que depois acabou se tornando sociologia, e com Durkheim conseguiu trazer, através de uma pesquisa rigorosamente metodológica chamada o suicídio, conseguiu estabelecer uma marca de que, a partir daí, existia uma ciência chamada sociologia. E essa ciência nova trouxe à luz leis sociais e relações entre elementos sociais. Por exemplo, a lei da oferta e da procura. É uma lei social. Ela existe em todas as sociedades humanas. O efeito manada é uma outra lei. Se alguém gritar fogo num teatro, as pessoas vão morrer não pelo fogo, mas pelo atropelamento. Se alguém descuidar e revelar que um banco está em má situação, vai haver uma correria e o banco quebra. A lei que regula a imigração sempre se dá de um lugar mais pobre para um lugar menos pobre. E a gente está assistindo isso nas aventuras de barcos pelo Mediterrâneo nos dias atuais. A lei das duas moedas. Essa é interessante, porque quando num meio social circulam duas moedas, uma elimina a outra.
os argentinos conhecem bem. Eles usam o peso na rua e guardam o dólar, sabemos onde. Quer dizer, e há um candidato a presidente da Argentina nas próximas eleições que está propondo a dolarização da Argentina, ou seja, que o dólar seja a moeda oficial da Argentina. Não sei como é que ele vai conciliar soberania nacional com isso, né? Ou seja, e nós mesmos aqui no Brasil, nós tivemos a URV, o URV e na transição para o real. Chegou um momento que a gente pagava em URV e depois passou a pagar em real e a URV desapareceu. Ou seja, o estudo da sociologia, a sociologia perscrutando o meio social, foi descobrindo leis, foi descobrindo relações. E hoje a gente tem especializadas organizações que cuidam de pesquisa sobre essas relações. Num sentido mais amplo, a gente conhece a relação entre políticas armamentistas e o aumento de homicídios. Os americanos são doutores nessa matéria. E nós, depois dos 4 anos de política armamentista, sabemos os resultados. E outras relações menores, como, por exemplo, o uso do cinto de segurança diminui a incidência de acidentes fatais. A relação entre obesidade e o tipo de alimento que existe numa sociedade, por exemplo, o uso exagerado de carboidratos, se reflete na obesidade de uma sociedade. Quem transita pelos Estados Unidos vê obesos por toda parte. E num desenvolvimento maior, nós chegamos às pesquisas de marketing, as pesquisas de produto, as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, que nos dão uma segurança relativa do que nós vamos encontrar quando nos aproximamos da urna. Ou seja, a sociologia tornou-se uma realidade. A ciência conseguia entender e adotar um método, um aspecto metodológico diante das leis sociais, dos fatos sociais, das relações sociais. Só que tinha um problema. A sociologia era pouco exata. Ela errava muito. E por que ela errava muito? Por causa da complexidade do seu objeto de estudo. Há uma relação entre ciência, exatidão e complexidade dos objetos de estudo. O objeto de estudo das ciências físicas é simples. Vocês não veem caindo prédios com frequência. Na química também, vocês tomam os comprimidos com tranquilidade, desde que se sigam as regras. Na biologia na medicina já o objeto de estudo é um pouco mais complexo, ou bem mais complexo. O acerto não é 100%. Na psicologia já a complexidade é maior. Quem consegue adivinhar o que se passa na cabeça de um gavião da Fiel, por exemplo? Na realidade social, então, a complexidade do objeto de estudo é incrivelmente grande, porque existem variáveis intervenientes que entram no meio daquilo que a gente está pesquisando e mudam totalmente o nosso direcionamento. Por exemplo, há 30 anos se pesquisa
sociologicamente, psicologicamente, antropologicamente, etc, etc. A Cracolândia. E sem resultado algum. Existem fatos que escapam à sociologia. O fato da gente ser velho faz com que a gente se lembre de muita coisa. O Delfim Neto, ainda durante a ditadura militar, vendo a contumélia e a controvérsia entre os economistas da época, porque economista briga muito e acerta pouco, ele virou e disse: senhores, entendam que a economia é uma ciência social. E ela não pode ser só matematizável. Há um aspecto da economia que é social. E o mesmo acontece com a sociologia. Quem explica as manifestações de 2016? Eu tenho lido artigos, livros, etc. Os autores tergiversam, descrevem as manifestações, mas entrar no âmago e dizer por quê? Será que as manifestações de 2016 foram por causa de 20 centavos no preço do ônibus? Que colocaram em crise a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo, e que terminaram com o impeachment da Dilma Rousseff. Ou seja, tem muitos fatos. A complexidade do objeto de estudo da sociologia é muito complexo. E é como se fosse uma face escura que a gente não consegue captar. E de lá saem variáveis que intervêm naquela parte que a gente conhece, que é a sociologia clássica, matemática, estatística, já conhece. E esse problema chegou até o século XX, quando Edgar Morin, abordando esse... Para analisar fenômenos sociais, nós precisamos não de uma, mas de duas sociologias. A sociologia científica, que é aquela que matematiza, que faz pesquisas rigorosas com estatísticas, etc., que ele denominou sociologia científica, e uma outra que estabelece relações, procura pequenas relações, que discorre sobre temas acessórios e coleta dados que precisam ser de fontes confiáveis e que se juntam aos conhecimentos da sociologia clássica. Tentam-se, com todo esse conjunto de dados, uns captados por instrumentos científicos e outros captados pela observação, captados pela experiência do pesquisador, com esse conjunto se estabelecem relações lógicas, que se estabelecem conexões e se levam a conclusões possíveis. As conclusões sociológicas não são exatas. E para demonstrar isso a vocês, ao invés de explicar sobre a sociologia, eu vou fazer uma brincadeira. Eu estou escrevendo um artigo analisando um problema que aflige, ou que, não sei se aflige, mas que está colocado na sociedade brasileira. É o que vai acontecer com o bolsonarismo no momento em que o seu líder, seu grande líder, atravessa um período de inelegibilidade e ameaça de cadeia. Então, vamos tentar analisar o que vai acontecer com o bolsonarismo. E a abordagem vai ser pela sociologia ensaística. E esse artigo que eu estou preparando, que eu vou fazer um resumo para vocês,
ele será objeto da crítica de vocês, da análise crítica de vocês. Porque na sociologia ensaística se usa um critério tão sério, metodologicamente tão rigoroso quanto em qualquer ciência. Só que se trabalha com um objeto de estudo que é extremamente complexo e que pode nos apresentar situações desagradáveis e inesperadas a qualquer momento. Então vamos começar. A pergunta: o bolsonarismo sobreviverá a Bolsonaro inelegível e talvez preso? Esse é o problema. Em ciência se começa uma pesquisa com um problema, que é delimitado. Porque se a gente não delimitar o campo de investigação, a gente começa a tergiversar, vai para o universo e se perde. Então, nós vamos focalizar o bolsonarismo e o seu futuro na hipótese do Bolsonaro sair de cena. Depois do problema, em ciência se faz uma hipótese. E eu vou enunciar a minha hipótese. E vou pagar, talvez, um preço caro por ela nas críticas que vocês vão fazer. O bolsonarismo vai sobreviver ao seu líder porque há um aspecto psicológico, depois eu explico qual é, que dita as características da formação do bolsonarista padrão. Porque um aspecto psicológico vai ditar a sobrevivência do bolsonarismo. Estranho, né? Parece que estou saindo da realidade e vou para uma outra realidade. Porque quando eu me refiro ao aspecto psicológico, eu estou me referindo à crença. E crença é um estado mental. E toda crença é limitante. Limita a percepção do mundo. E quando várias pessoas adquirem a mesma crença, elas se unem, se organizam e vão caminhar para a institucionalização. Ou seja, o futuro do bolsonarismo não é bolhas. Hoje é bolhas. O futuro deles é a institucionalização. E quero crer que não será através do PL. Vamos dar um exemplo chulo. Um grupinho joga bola todo fim de semana. Um mês, 2, 3, 4, chega um momento que eles sentem a necessidade de fazer uma vaquinha e comprar uma camisa de futebol. Montaram um time. Aí esse time procura jogar com outros times, já não fica só na brincadeira. Quando eles encontram outro time, vão verificar que é possível entrar numa taça das favelas, por exemplo. E esse time vai para a taça das favelas. E lá, se ele tiver algum sucesso, ele aspira a entrar na série D da Federação de Futebol. Ou seja, ele caminha de uma brincadeira, mas em que várias pessoas têm a crença nessa brincadeira, até um dia se tornarem uma instituição oficial. Se eu quiser aumentar a encrenca, eu pergunto: olhem o que acontece com as igrejas. Elas começam com um líder, com um grupo que divide as crenças entre si e vão evoluindo e se transformam em igrejas institucionalizadas, inclusive pleiteando benefícios do setor público. Essa hipótese é um desafio. Essa hipótese seria
dentro dessa nossa live, o desafio para que vocês analisem. E vamos ver em que eu me baseei para formular essa hipótese. Há um sociólogo da sociologia científica que trabalha com dados, com estatísticas, e que é respeitadíssimo. É o Antônio Lavareda. E ele tem feito pesquisas para captar como está o bolsonarismo hoje. E ele ele tem encontrado que mais ou menos 20 a 30% da população apoia o Bolsonaro, apesar de tudo que está acontecendo. E há essa crença é que traz as pessoas para a bolha. Só que, como eu disse, essa bolha é provisória. E ela varia no momento, conforme a geografia, a situação econômica, as origens de cada pessoa, mas tem uma unidade de crença. E essa crença leva à formação de grupo. E no grupo o sujeito se sente incluído. E por que é importante a inclusão? Porque o tipo padrão do bolsonarismo existia, mas não tinha como entrar em sintonia, em um grupo, para satisfazer a sua necessidade de ser social, de viver gregariamente em grupos. A ideologia bolsonarista leva a uma crença, mas o aspecto crença, o aspecto grupal, é muito mais importante do que o aspecto ideológico. A ideologia é confusa, é incoerente, não tem estofo acadêmico nenhum, é usado para justificar as atitudes estranhas dos seus líderes, mas ela tem uma qualidade, ela é simples. E sendo simples, ela atrai pessoas que estavam à mercê, que não se organizavam institucionalmente, mas que vão se organizar institucionalmente. São pessoas... Agora talvez eu vou ofender muita gente. São pessoas raivosas, infelizes, violentas, homofóbicas, racistas, misóginas, amplamente preconceituosas, inconformadas com a vida, com a política, com as instituições. Nós tivemos um governo bolsonarista que prometia governar sem política e sem instituições. É possível isso? Intolerantes religiosas, geralmente de uma religiosidade tosca, avessas a direitos humanos, antipetistas radicais, mais ou menos aquilo que poderia ser resumido numa frase da Guerra Civil Espanhola: que se vajam todos. E com propostas de vez até ferozes. Para vocês terem uma ideia, eu vou puxar pela memória. Quando o Moro assumiu a secretaria, o Ministério da Justiça, ele propôs para as polícias o excludente de ilicitude. Essa é uma medida tão brutal, tão violenta, que até o próprio Bolsonaro negou. O excludente de ilicitude permitiria que um policial, no exercício da sua profissão, pudesse matar pessoas dentro da lei, sem ser punido. Quer dizer, agora, isso agrada a gente. Vocês, nos radialistas e nos televisores dos programas da tarde, vocês encontram veladamente essa promessa.
E onde eu fui encontrar a base para a crença, para estabelecer essa crença, e essa crença que torna as pessoas passíveis de se agruparem e agirem em comum. Eu vou dar 4 exemplos. O bolsonarismo mobilizou milhares de pessoas por meses nos acampamentos e que invadiram os palácios sem armas. Era uma revolução, pode dizer o que quiser, mas eles foram munidos das suas crenças, insuflados por 4 anos de armamentismo, mas foram sem armas. O que os levou foi a crença que produziu o 8 de setembro. Aliás, o 8 de janeiro. Já citei as pesquisas do Lavareda. Posso dar um outro exemplo do Trump. Quanto mais evoluem as acusações contra o Trump, mais sobe as pesquisas, mais ele sobe nas pesquisas primárias do Partido Republicano. Ou seja, lá como cá, o fenômeno é o mesmo. Eles creem no Trump. Eles não julgam o Trump. Eles não analisam o Trump. É um aspecto psicológico que faz com que o Trump cresça nas pesquisas e corremos o risco de ter um presidente da República na cadeia. E esse fato quase que aconteceu no Brasil. O Lula passou 580 dias na cadeia. Na frente da Polícia Federal havia um grupo acampado que ficou 580 dias, se revezando, é claro, mas mantendo a crença no Lula. E o que é mais incrível, dentro da cadeia, o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, derrotando o Bolsonaro. Ou seja, a crença permaneceu e se antepôs a 580 dias de cadeia. E a todas as críticas que circularam pela Lava Jato durante esse período. Isto não é estudado pela sociologia, é estudado pela psicologia e talvez pela psicologia social, que vai captar esse fenômeno que se reflete no comportamento social das pessoas e que vai ser responsável pela manutenção do bolsonarismo durante esses 4 anos. Se a gente, para avivar a memória, vamos pensar no espectro político brasileiro há mais de 10 anos. O que nós tínhamos no espectro político? Uma extrema-esquerda sem qualquer expressão, que nas 2 eleições subsequentes não elegeu um único deputado pelo PSOL, pelo PCO ou pelo PSTU. Uma centro-esquerda forte, PT e aliados, tanto assim que resistiu aos ataques da Lava Jato e elegeu um presidente pela 3ª vez. Uma centro-direita forte que mantinha com aquela centro-esquerda um combate ideológico, democrático, correto, saudável, formado pelo PSDB, pelo PMDB e aliados. Então, o conflito, não existe vida sem conflito, né? Na política, o conflito faz parte dela. O conflito era um conflito democrático, saudável, entre uma esquerda, centro-esquerda democrática e uma centro-direita democrática. Mais à direita a gente tinha uma direita democrática, herdeira da Revolução, do golpe militar de 64, mas que um dia chamou-se Arena, depois chamou PDS, depois PFL, hoje chama-se União Brasil, mas é democrática, dialoga. Agora, a direita
não existia uma extrema-direita. No Brasil não existia uma extrema-direita. Essas pessoas com essas características que eu choquei vocês, alguns de vocês, com essas características, elas estavam presentes, só que não estavam organizadas. Elas não pertenciam a grupos. E o governo Bolsonaro, com a sua maneira de governar, ela atraiu essas pessoas que se compuseram em bolsas, em bolhas. E essas bolhas foram se dividindo, como os seres unicelulares se dividem, por disparidade. E elas se mantêm vivas. E o caminho delas é para a institucionalização. Ou seja, dentro de 4 anos, segundo a minha hipótese, nós teremos um choque, um conflito entre uma extrema radical, antidemocrática, composta pelo bolsonarismo raiz, e uma centro-esquerda que vai tentar atuar democraticamente, como atuou atualmente, né, na última eleição. O embate nas próximas eleições será feroz. E a minha hipótese poderá ser confirmada ou refutada. O importante é que a gente volte agora, ao final, para a sociologia ensaísta. O que eu demonstrei com o meu artigo, um artigo bastante polêmico, claro, que apela para a futurologia, ele faz uma perspectiva, mas ele é para ser, como qualquer informação, para ser analisado com o rigor científico. Veja se ele tem um problema bem delimitado, veja se ele tem uma hipótese coerente. Se essa hipótese tem coerente, não significa certo. Coerente. Verdadeiro, não é verdadeiro. Você pode confrontar a sua verdade com a minha e estabelecer um padrão de crítica, de análise, comigo, com o meu trabalho e com o trabalho, com todas as informações que entram na sua casa diariamente. Resumindo, eu proponho que o bolsonarismo vai sobreviver e vai se institucionalizar com, sem ou apesar do Bolsonaro. Ele poderá ser preso, poderá morrer, mas aquele ideário confuso vai entrar como uma luva na crença das pessoas, que vão se constituir numa extrema-direita brasileira, aí institucionalizada, como existe em Israel, como existe na Hungria, como existe na Alemanha, onde está renascendo o neonazismo, como existe na França, com agora me foge o nome, mas a extrema-direita atua na França, Marine Le Pen, como existe nos Estados Unidos, numa facção do Partido Republicano que apoia o Trump. Ou seja, as nossas eleições serão cada vez mais complexas e violentas. É uma informação que passa para ser analisada. Nós estamos há 4 anos, há 3 anos de uma nova eleição. Eu não tenho garantia nenhuma de estar certo. Eu apenas formulo o que eu penso neste momento. Mas é importante que vocês, que da sociologia ensaística, fique
sempre a interrogação. Diante de qualquer texto, diante de qualquer mensagem, diante de qualquer notícia. Quem mandou? Quem financiou? A quem interessa? Por que desse texto, dessa notícia, desse texto? Quer dizer, sempre a dúvida. Agir como Marcos na Bíblia, em 13:33. Olhai e vigiai. E eu acrescento, por que não orar e desconfiar? Obrigado.